Só tem esse melhoramento genético por conta da qualidade do produtor, né? De famílias que praticamente por amor à terra geram esse desenvolvimento todo. Agora, essa carne, por exemplo assim, a dificuldade do produtor, ele não consegue vender sozinho a carne dele, né? Quanto maior a escala, mais ele vai precisar de todo um sistema para isso, né? É nisso que a indústria acaba se favorecendo, muitas vezes para espremer, né, o produtor, né? Não, exatamente. Hoje no Brasil, acho que agora com a Minerva, o grupo Minerva, o frigorífico Minerva comprando parte do Marfrig e tal, a gente praticamente tem aqui um monopólio de mercado. Os grandes se combinam, né, e pressionam, né? Então, acho que a gente precisa agora, como eu falei no início da nossa fala, nós aprendemos durante todo o tempo melhorar e aumentar a produção. Agora nós precisamos ver como que a gente enfrenta o mercado com qualidade, mostrando o marketing, fazendo uma condição, mas também nós temos esse problema para enfrentar a indústria, né? Sim. Que achar um equilíbrio. Achar um equilíbrio, né? Não é ser inimigo da indústria, porque a gente precisa da indústria para colocar. Mas é esse trabalho político. Mas nós precisamos achar um ponto importante de equilíbrio de preço, né? Porque muitas vezes chega a ser uma violência, né, o que é feito e que estava sendo feito recentemente. A roupa pressionada lá na baixa e lá na ponta no supermercado a carne não mexeu R$1 para baixo. E acaba dando essa diferença que você falou da Argentina, né, de ter uma valorização muito grande e não ter uma diferença de qualidade tão então, acho que é um assunto e a gente resolve isso como? Devagar, você vai criando as condições, vai enfrentando, e acho que nós precisamos ir criando as condições de entrar novos frigoríficos. Acho que trabalhar credenciamento de novos frigoríficos para exportação, porque isso é uma batalha que vem acontecendo há muito tempo. Beneficiar nessa matéria. O Ministério da Agricultura, entrar nessa, a gente pressionar isso, pressionar quando abrir oportunidade de mercado, a gente trabalhar para que seja credenciado novos frigoríficos, né? Eu acho, salvo engano, nós temos 2 ou 3 frigoríficos aqui no estado, em total condição de ser credenciado para alguns mercados e não são. Então, isso nós temos que melhorar isso para poder criar oportunidade de mercado. Agora, isso tudo está baseado no quê? Se você tem condição, aí vamos estender um pouco mais a questão política. Se você tem oportunidade de ter um crédito para você fazer recuperação de pastagem, você melhora o desfrute da sua propriedade por hectare e você pode aumentar a sua produção com mais segurança e você pode ter um espaço melhor para você negociar seu produto, né, e agregar mais valor. Então, se você tem uma linha de crédito nos momentos de crise, com condição de que o pecuarista possa pegar esse recurso e segurar um pouco o seu rebanho, fazer um enfrentamento, é importante. Se você tem apoio político do governo, dos mecanismos, a gente acaba tendo um conceito. Então, a indústria hoje é muito forte. Antigamente, antes de criar esse mecanismo que foi criado no Brasil com o JBS e esses grandes, nós tínhamos outro problema, porque você vendia uma boiada e não recebia. Não sei se você lembra disso ou vê. Era quase constante, um frigorífico abria, trabalhava um tempo... Isso anos 90, né? Saía e explodia. E largava milhões na praça e mais uma vez o pecuarista sofria. Agora nós temos grandes indústrias bem estruturadas, bem posicionadas no mundo, dominando o processo de proteína animal no planeta, mas que ao mesmo tempo achata a margem de lucro do produtor. Sem contar a cadeia do subproduto da carne. Quando um boi vai para abate, entendeu? O pecuarista recebe a carne. Ele recebe 50%, 52% do peso daquela carcaça, 53%, às vezes um boi precoce, 56%, mas o restante, o couro, o chifre, a graxaria, tudo fica sem ser remunerado. Tá? E isso é um valor significativo, e que ainda no Mato Grosso do Sul, a gente ainda não tem a indústria de transformação desse subproduto no volume de abate que é feito aqui. Né? Por quê? Porque falta a questão de empreendedorismo mesmo. Tem que empreender, e é uma política aí que o governador quer colocar,
que é a indústria de transformação, não só na questão da carne, mas em outros setores, né? Então, o couro tem que sair daqui beneficiado, tem que virar aqui sapato, bolsa, couro para banco de carro, para sofá, para banco de avião, para tudo. Você imagina se a gente tem essa indústria de transformação aqui. E os outros subprodutos. A carcaça do boi ela é aproveitada, tem até um ditado que todo mundo brinca, do boi só não aproveita o berro, o resto aproveita tudo. Vira chiclete, vira sabonete. E o produtor recebe o rendimento da sua carcaça em torno de 50%. O restante, que é, na verdade, a maior agregação de valor, ele não é remunerado. Entendeu? Então, são coisas que ao longo do tempo tem que ir se ajustando. É um debate muito profundo, muito longo, né? Mas para ilustrar aqui o nosso bate-papo, a gente vai abrindo as dificuldades, né? Aí parece que você fala, vai ficar um ponto de interrogação, então isso não tem, vários, né? Não tem saída. Não, tem, você tem que... Aí tem questões que, através de associação, são enfrentamentos, cooperativismo, né? Enfrentamento, e as coisas vão se ajustando. Acho que agora o importante na defesa que a associação vai fazer é criar condições para que a gente tenha acesso a novos mercados e que a gente possa trabalhar com os frigoríficos e com toda a estrutura produtiva do Estado para agregar valor à nossa carne e mostrar a qualidade que ela tem. Acho que aí é um ponto importante que vai começar a abrir uma margem melhor de lucro para o nosso produtor. No Brasil, às vezes, a gente complica coisas que eram para ser simplificadas. Você pega assim, a França, ela defende bem o produto que seja estratégico para ela, os Estados Unidos também faz isso muito bem, tantos outros países do mundo, e a gente às vezes tem o ouro na mão e não sabe vender esse ouro, dificulta e tudo mais. Vem aí uma reforma tributária que a gente não sabe até que ponto ela vai ser boa, vai ser ruim, o que é a verdade é que ela é cheia de incógnitas e com muitas incertezas até 2026. E diretamente afeta bastante em cadeias produtivas. Para o agronegócio, principalmente com relação à pecuária, que já tem esse problema todo, né, das indústrias e tudo mais, né, do consumidor final, da forma de chegar. É preocupante também na tua visão? É preocupante até porque você acabou de dizer, a gente não sabe o que vem. Você não tem uma clareza da proposta que está sendo colocada no Congresso. Já passou numa casa de leis. Que está colocada no Congresso, você não sabe exatamente como isso vem, quando vem e qual é o impacto que vai ter. É tudo muito subjetivo, né? Quem vai perder, quem vai ganhar, quem que vai ter que pagar a conta. Então, quando você mexe numa questão tributária, é muito sério. Então, é uma proposta que eu estou colocando dentro da nossa associação e a gente vai buscar os tributaristas que a gente puder, botar até acesso para a gente poder estar entendendo melhor uma leitura e poder divulgar isso para o nosso produtor para impressionar também quem é a nossa bancada, que é que vai votar isso, né, e apoiar, inclusive, o governo, que você imagina o Mato Grosso do Sul, nas condições que vem ao longo desses anos construindo no agronegócio, usando as prerrogativas, dos incentivos e tudo, de repente lá na frente perder toda essa prerrogativa. É meio que jogar fora vários anos. E eu vi algumas questões, a cobrança ser feita no destino. Então, quer dizer, tem muita mudança nesse processo e aí você pode criar um Estado que vai ficar totalmente dependente de um fundo que vai ficar suprindo e o crescimento. E como é que isso pode acontecer? Então, eu quero me aprofundar no conhecimento disso, mas como você falou, você não sabe quando vai, para onde vai, que jeito que ela começa e quem vai morrer primeiro, entendeu? Porque é uma reforma tributária que precisa ser feita no Brasil. Mas acho que antes da reforma tributária, e aí eu já falei isso em outras oportunidades quando a gente falava sobre política, você precisa reformar o Estado, entendeu? Você precisa organizar, você precisa organizar o Estado, porque é só aumentar imposto, só mudar, só pressionar e a classe produtiva sustentar toda uma estrutura que não tem sentido, né? Que esse inchaço da máquina pública, isso precisa mudar. Então, eu não diminuo o tamanho da máquina, não faço uma reforma administrativa, eu não economizo tal, mas eu vou fazer uma reforma tributária e quem produz vai pagar essa conta. Entendeu? Quem está a fim de trabalhar, quem está a fim de construir, quem empreende, vai pagar essa conta. Isso não é correto, né? De forma nenhuma. Então, acho que o Brasil precisa avançar muito, né? E às vezes a classe política
acaba sendo forçada de alguma maneira a atropelar as coisas naturais. Mas pensando, aquela história da política, eu não posso política. Eu vou buscar arrecadar mais sem eu buscar economia. Sim, sim. Ganhar o mérito sem passar pelo esforço. Primeiro eu vou economizar, sim. Vou organizar, depois eu vou ver onde é que é o tamanho, se eu realmente preciso arrecadar mais e se essa arrecadação é justa, se vai impactar no setor produtivo. Porque uma coisa você tem que dizer, eu tenho que te dizer aqui, é fácil só pesquisar. A agricultura, o agronegócio é subsidiado nos grandes países desse planeta. Estados Unidos, Europa, você acabou de dizer na França, né, a organização dos produtores. Lá na França, se o preço do tomate cair abaixo eles vão lá, jogam o tomate na porta do banco e para de pagar, não paga a conta e está tudo certo. O leite, eles vão lá, jogam fora, pressionam, por quê? Porque tem essa cultura da importância da produção de alimentos. Né? E no Brasil, por questões políticas, às vezes internacionais até, né, o produtor acaba virando o bandido da história. Sim. É o cara que... Eu canso de ouvir alguns amigos falar, o pecuarista não paga imposto. Vai comprar um saco de sal mineral, vai abastecer um caminhão, vai abastecer um trator, vai pagar um frete, entendeu? E fora o imposto direto, vai ver o que vem de indireto. Então, entendeu? Sem contar, por exemplo, assim, no caso, infelizmente acontece, no falecimento de um ente, né, aquela terra já vai ficar 40% para o governo, né? Com ITCD, né? Do custo daquilo ali. Tem ITCD, você tem ganho de capital, sabe? Você compra uma propriedade. São discussões aqui que nós estamos num papo mais amplo, o assunto vai surgindo. Né? O ganho de capital de propriedade, você tem uma propriedade que você comprou, a tua família tem ela há 200 anos. Pô, aí você vem e vai fazer uma avaliação de venda e vende ela Tem números que chega a você ter que pagar 30% de imposto de renda do ganho de capital. Agora, você imagina o ganho de capital de uma propriedade que foi escriturada há 50 anos atrás.